Olá pessoal, estamos começando mais uma aula da nossa disciplina Geografia Política. Nós estamos na unidade 1 da disciplina. Iremos tratar agora sobre a relação espaço e poder. Lembrando que para ter acesso ao material dessa disciplina, especificamente dessa aula, basta ir no Google Classroom, acessar a unidade 1, aula 4. Na aula 4 você terá os textos para acompanhar as discussões da aula de hoje. Nós disponibilizamos aí 4 textos. O Poder, de Rafestan, que é um texto muito interessante, do seu livro Por uma Geografia do Poder, Teorias do Poder. Temos as relações de Estado e Território, e relação entre espaço e poder. São esses os textos que nós iremos analisar e discutir para entender a perspectiva da geografia política num campo teórico e metodológico. Vamos começar aqui discutindo a relação espaço e poder. Quando falamos em espaço, uma categoria que é de várias disciplinas, uma categoria científica, que é de discurso e objeto, por exemplo, da filosofia, da física, como também da geografia. Cada uma dessas disciplinas observa o espaço mediante a uma concepção teórica e metodológica diferenciada. Então, o espaço na geografia, a natureza do espaço, como diz geógrafos como Milton Santos, se refere a um sistema de ações e objetos, um sistema indissociável de ações e objetos. Essa definição, a princípio, não diz muita coisa, mas nós observamos que ela tem um peso metodológico muito interessante. Para outros, o espaço seria o fruto, no caso o espaço geográfico, da relação entre homem e natureza. Quando falamos espaço, a relação espaço e natureza, ou homem e natureza, nós falamos da paisagem que é transformada, a paisagem que é modificada pelo homem. A primeira paisagem, que é a paisagem natural. Então você tem as construções urbanas, você tem o desenvolvimento de indústrias, de ruas, de uma estrutura de equipamentos urbanos, que evidencia que aquela natureza primeira ela já tomou outra forma. Muitos destacam como sendo a segunda natureza, que é o espaço transformado, espaço modificado pelo homem. Esse espaço, ao ser construído nessa relação entre homem e natureza, porque tudo que nós construímos, nós tiramos da natureza os recursos necessários para o desenvolvimento, para a construção de prédios, de casas, centros habitacionais, empresariais. E toda técnica que nós implementamos para transformar a natureza também é retirada da própria natureza. Então, nós temos períodos em que nós podemos destacar essa transformação. Então, o espaço na geografia é a natureza transformada. No entanto, nós temos as concepções dentro da disciplina que nós estudamos, que foram evoluindo desde Alexandre van Humboldt e Carl Ritter, os geógrafos prussianos que desenvolveram a geografia moderna, estabeleceram as primeiras diretrizes para a análise da geografia, seria o estudo das conexões de fenômenos na Terra. O peso da intervenção humana já existia ainda nesses autores. Carl Ritter demonstra que o arranjo de distribuição das nações estava vinculado justamente a fatores que influenciavam essa organização, que era os sistemas naturais. Os arranjos, perspectivas que ele traz sobre a ideia de estudo da geografia, os mosaicos terrestres, as formas de organização e de identificação dessas conexões,
passaria pela influência direta e pela intervenção do homem. No entanto, ainda que o elemento humano não estivesse presente mais, eles tiveram esse cuidado de trazer o homem para dentro dos discursos sobre o espaço. Então, a geografia política ela traz a relação de poder para estudar o espaço geográfico. É um elemento importante, porque trata-se de disputas e que nós chamamos de tensões, fronteiras, limite. Então, na construção do espaço geográfico, é imanente o poder e as tensões entre as diferentes posições, entre os diferentes projetos para a construção desse espaço. Uns podem convergir, outros podem divergir, e o processo de construção do espaço se dá numa dialética. Nós chamamos a dialética dos contrários, certo? Então, temos aí a questão da fronteira e do limite. Quando falamos em tensão, fronteira e limite, nós falamos de conceitos que foram trazidos para a geografia a partir da teorização de Friedrich Hatzel sobre as leis de expansão do Estado. Então, vamos lá. Qual a diferença entre fronteira e limite na discussão entre espaço e poder? Numa primeira aproximação, nós temos a fronteira como sendo uma noção que vai representar a transgressão e indiferenciação dos conflitos. Então, o que acontece? A fronteira é uma zona de transição entre um poder e outro. Uma zona, uma área de transição. Não é necessariamente o limite. A fronteira, ela comporta, basicamente, o espaço que está sobre um domínio de um país A e um espaço que está sobre o domínio do país B. Então, nós temos a noção de fronteira e limite diretamente ligado a concepções mais práticas. Então, como falamos aqui, por exemplo, que nós moramos na fronteira amazônica. Nós estamos falando de uma área de transição, como nós veremos agora. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos a ideia de fronteira e de limite sendo exemplificado aqui nessa imagem. Observe que a fronteira ela é uma área de transição. Observe que a fronteira ela faz uma espécie de contato, ela se desenha ou se estabelece como uma zona de contato, certo? O limite, por sua vez, aqui seria o contrário, né? É uma área que vai diferenciar, de fato, delimitar o espaço. A fronteira não delimita, ela mostra a área de transição entre um país ou uma região e outra. Nós temos aqui a ideia de que o limite se torna o traçado mais característico e exato dessa divisão. A fronteira, ela por sua vez, vai ter um aspecto mais de área em que vai ser pautada o contato entre uma região, um país, uma cidade. Então temos essa diferenciação aqui prática para entendermos o que nós chamamos, né, na geografia política de órgão do Estado. Ou, na verdade, o Friedrich Hatzel chamou de órgão do Estado. Lembre-se que Friedrich Hatzel considerava o limite como sendo vital para a composição do Estado. Sem limites, sem o controle, sem a diferenciação dessa área, o país, basicamente, estaria fadado ao fracasso, uma vez que estaria suscetível a invasões, estaria suscetível à expansão de outras áreas, de outros países. Então, o limite é uma concepção nevrálgica na perspectiva da geopolítica, não somente, né, teorizada no período de Friedrich Hatzel, mas até hoje. Nós temos os conflitos das migrações ilegais, por exemplo, que acontece na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Temos aqui, por exemplo, uma área de tensão,
como nós observamos, a fronteira entre os Estados Unidos e o México é uma área de tensão, porque os imigrantes tentam atravessar para o país de forma ilegal, uma vez que em vários pontos da fronteira existe monitoramento de militares e policiais, evitando, né, esse fluxo de pessoas ilegais, com crianças. E existem as formas de boicote e de tentativas de ultrapassar essa fronteira, que são chamados os coiotes. Bom, temos aqui a nossa análise bidimensional aqui, entre o espaço e o poder, nessa relação. Então, vamos detalhar um pouco sobre a ideia de poder na geografia, certo? Como o poder é visto como uma categoria para se explicar o que nós chamamos de geografia política. O poder hoje, como nós iremos estudar, é também um conceito de interesse de várias disciplinas, geografia, sociologia, filosofia. Só que na geografia ela assume um poder, o conceito de poder assume uma característica bastante peculiar, ainda que comum a todas. Como o poder é visto na geografia? O poder hoje, sobretudo hoje, é visto como multidimensional. Vimos na aula passada a diferença do que se observava por poder no período de Friedrich Hatzel, final do século XIX, século XX, e o que nós avançamos nos estudos sobre o poder e entendê-lo como unidimensional. Caminhamos muito até chegarmos ao entendimento de que o poder é fluido. É difícil você saber onde ele começa e onde ele termina. O poder, ele começa a ser desenvolvido a partir das relações entre as pessoas. Sobretudo hoje, o poder assume uma peculiaridade no momento que vivemos, porque esse poder não está só restrito a uma determinada potência, ao Estado, está intrínseco nas relações econômicas, sociais, religiosas. E a globalização traz um novo elemento de complexidade para deixar ainda mais complexas as relações de poder no espaço geográfico. Do ponto de vista geográfico, a globalização ela veio para, segundo alguns autores, até questionar o limite das fronteiras. Ou seja, a globalização encontra um processo de expansão das relações comerciais, que por sua vez intensificou as relações sociais através das informações, das novas tecnologias, entendeu? Que hoje consegue transmitir um nível de informações em rede como nunca antes na história do mundo. Aí a globalização ela entra como um fator de influência ainda mais complexo. Nós temos a influência desde a cultura, que é uma das mais fortes que entra nessa questão, como a perspectiva da integração e soberania. Então, o conjunto daquilo que poderia denominar desafios da globalização vai incluir seguramente uma análise político-geográfica ou da geografia política. A globalização ela tem questionado a soberania dos países. Até que ponto você está livre para tomar decisões e para não se integrar a outros países numa convenção, né, ou em tratados, como é o caso da União Europeia, como é o caso dos tigres asiáticos. Até que ponto a soberania do país está em xeque diante da globalização, uma vez que é uma força externa ao território que pressiona as políticas a adotarem medidas mais integradoras. No momento que você adota medidas integradoras, você propõe um ordenamento jurídico que muitas vezes vai de encontro aos próprios valores dessa nação.
Os BRICS, no caso, temos aí a situação da saída, por exemplo, da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia, do bloco europeu. Existem vários contratos, várias legislações a serem modificadas, porque quem estava morando no Reino Unido, nos países do Reino Unido, Inglaterra, Islândia, o País de Gales, agora se viram diante de uma transformação de leis e de uma quebra de contratos, uma vez que todos estavam inseridos na União Europeia, sobre os mesmos direitos trabalhistas, sobre as mesmas facilidades de comercialização. Então, uma vez saindo do bloco, entendeu? O Reino Unido começa a reivindicar a sua soberania nas decisões comerciais, principalmente, né, comerciais, no aspecto cultural. A Inglaterra hoje, principalmente Londres, é uma cidade cosmopolita, onde você encontra tudo, menos inglês. Uma expressão mais metafórica, mas isso mostra o quanto o país estava aberto à recepção de todos aqueles que estavam na zona do euro, ou seja, as pessoas que estavam sob contratos, sobre prestação de serviços na União Europeia. Ele tinha trânsito livre, e as fronteiras, certo? A perspectiva das fronteiras, limites desses países, não existia, porque você poderia manter um fluxo dentro da União Europeia a partir de qualquer país pertencente ao bloco. Entendeu? Você poderia sair da França para ir morar na Inglaterra sem nenhum problema. Você poderia sair da Alemanha também e ir para a França. Você tinha liberdade de morar, de desenvolver contratos trabalhistas, empresariais. Então, tudo isso, no caso, vai demandar a supressão da soberania nacional, dependendo das imposições postas pelo bloco. Então, a geopolítica, dentro do que nós chamamos de globalização, esse momento único, né, ou intensificado, uma vez que também começa na Roma Antiga, né, o Império Romano, nós temos aí um primeiro resquício de globalização, e no decorrer do tempo foi se intensificando, principalmente com o advento das novas tecnologias da informação e comunicação. Então, o espaço e poder, como nós falamos aqui, ou resumidamente falamos, envolve a relação entre tensão, fronteira, limite, globalização, integração e soberania. Se nós quisermos produzir uma análise sobre o espaço e poder, temos que levar em consideração essas duas perspectivas. O que seria o poder? Segundo Claude Hafestad, ele vai dizer que o poder não se adquire. O poder, ao contrário, ele é exercido a partir de inumeráveis pontos. Esse ponto pode ser o Estado, mas ao mesmo tempo pode ser uma empresa, pode ser uma igreja, pode ser um grupo político. O poder, ele pode assumir várias características. Então sabemos que o poder, tal como foi teorizado, pertencente exclusivamente ao Estado como sendo a categoria máxima de poder, nós temos uma perspectiva multidimensional. O poder, ele aparece aqui, se liga aqui, mais uma vez ele pode se desligar, começar aqui, e aqui ele pode ser ampliado em outras categorias menores de poder, e assim nós temos o que nós chamamos de redes, que é tudo aquilo que vai ligar um ponto de poder a outro. Então, observe que nós temos uma relação ainda mais complexa no que diz respeito
ao poder no espaço geográfico. Como nós falamos na aula passada, nós exemplificamos aqui o que nós chamamos de design do poder, ou a forma que o poder apresenta no espaço geográfico. Aquelas formas mais específicas ou tradicionais de áreas delimitadas, de áreas com um limite preciso, isso é uma característica de um poder territorial espacial. Mas, no geral, o espaço ele apresenta essa imagem aqui. O território, que é o espaço sobre um poder, vai apresentar essa imagem aqui, pontos ligados por redes. Temos outras aqui, essa aqui é uma forma mais tranquila de você observar a complexidade. Então, hoje, se você for fazer uma radiografia do território, você terá tessituras, nós, ou redes, ou linhas. Tudo isso aqui, pessoal, basicamente traz a forma do território, tal como ele é. Vamos prosseguir aqui, nessa análise. O poder visível. Como nós observamos, o poder visível é o poder do Estado, o governo que nós elegemos, certo? Quando falamos em poder visível, justamente a nossa mente vem a característica mais objetiva desse poder, que seria o conjunto de instituições, aparelhos ideológicos, que vai garantir basicamente a sujeição dos cidadãos, base de toda a legislação, base para toda a autoridade objetiva, que seria o Estado. Então, o Estado determinado, né, a se impor e colocar em perspectiva sua soberania, ou seja, a sua autoridade normativa em estabelecer leis e fazê-las cumprir. E também julgar conforme suas diretrizes. Então, quando falamos em poder visível, aquilo que nós podemos ver objetivamente, está na forma do Estado, na forma da lei, certo? E que apresenta uma dominação objetiva. Só que o poder invisível, considerando que o poder é multidimensional, não está somente no Estado, está em outras instâncias e dimensões da sociedade, o poder invisível, ele é o mais perigoso. Esse poder invisível, ele é aquele poder que ninguém vê, é o poder de influência, é o poder que um grupo exerce em determinada área e que ninguém consegue entender muito bem como funciona, como é, por exemplo, as sociedades secretas, uma organização fechada. Então, presente em cada relação, ou seja, a relação comercial, a relação espiritual, a relação social. Então, ele é indicioso, ele é traiçoeiro, ele é esperto. Então, ele vai se aproveitar de todas as fissuras sociais para infiltrar-se no coração do homem. Ou seja, esse poder, ele pode ser o poder simbólico, que nós já conseguimos trazer como análise nas ideias de Pierre Bourdieu, trazendo que o poder simbólico, ele traz, na verdade, um poder mais subjetivo, que está relacionado muitas vezes na perspectiva do imaginário, do valor, daquilo que nós estabelecemos como relações espirituais. Então, o poder simbólico é um desses poderes invisíveis. Então, para Claude Hafestin, esse poder invisível é o poder mais perigoso, porque ninguém vê. E quando não se vê, é porque acreditou que esse poder não existia mais. Esse poder tinha sido derrotado, mas ele existe. Pode ser o caso de ideologias políticas ou ideologias que visem, né, sujeitar um grupo a outro. E assim por diante. Nós temos vários tipos de poder invisível. Vamos aqui, de forma mais objetiva, apresentar o poder
no espaço geográfico. Então, quando nós falamos em poder, nós falamos em diferentes agentes que podem exercer esse poder, seja uma empresa, seja o Estado, seja uma religião, igreja. Então vamos lá. O poder, como é que surge o poder? Bom, nós não temos uma ideia objetiva e clara, mas sabemos que o poder hoje nasce da relação. Essa relação pode ser uma relação espiritual, econômica, política, ideológica, ela pode ser uma relação de amizade. Ela nasce na relação, no contato. Então, o surgimento do poder, ele pode nascer de forma visível ou invisível. Só que quando você estabelece o poder, ou um campo de influência, você tem um ponto específico de poder. Esse ponto específico de poder, você vai pôr, no caso, nós sabemos que o poder, na geografia, lido geograficamente, está muito ligado à capacidade de manipular fluxos. Aí, fluxo de quê? De energia e informação. Então, se você tiver uma capacidade de manipular esses fluxos, na relação que você estabeleceu, você terá aqui um foco ou um centro de poder que foi construído. Você consegue manipular os fluxos na medida em que você consegue fazer com que eles atravessem ou desliguem essa relação. Design espacial do poder. Então, por exemplo, suponhamos que você seja um grande empresário e você monte sua empresa. Só que você consegue, dentro de um mercado específico, desenvolver novos clientes e aumentar sua influência, seja a nível regional, seja a nível local, seja a nível nacional ou global. Você vai mantendo o controle dos fluxos de informação e energia. Vamos lá, o que seria esse fluxo de informação e energia? Você consegue produzir mais marketing, você consegue atrair mais clientes, você tem uma logística de entrega de produtos que vai nos lugares mais remotos. Então você consegue manipular energia e informação. Energia do ponto de vista geral, seja você tem uma logística, seja você conseguir mobilizar pessoas a seu favor, você consegue fazer contratos, estabelecer novas regras para esse contrato. E a informação, pessoal, aqui é a propaganda, ou a habilidade que você tem de repassar ideias e leis, certo? Então, sua capacidade no espaço geográfico de estabelecer o poder está muito ligado à manipulação de fluxo. Daí você tem o primeiro elemento, que seria o fluxo de informação. Hoje em dia, a informação vale dinheiro. Observe que muitas pessoas hoje conseguem influenciar milhões de pessoas apenas com um smartphone e mobilizar pessoas a aderir seus estilos de vida, as suas ideias. Temos aí os digital influencers que vai dentro dessa perspectiva do poder. Ele consegue estabelecer uma relação através de tecnologias. Então, você nunca conheceu o cara, mas você sempre está seguindo ele, ouvindo, você sempre está observando o que ele tem a falar. Ainda que muitas vezes esse camarada não tenha tanta habilidade quanto você tem, mas essa pessoa ela consegue manipular informação, certo? E você começa a ser influenciado. Então vamos lá. O segundo ponto de poder, ou o segundo elemento, fluxo de energia. A energia, pessoal, é no sentido amplo. A energia pode ser desde da capacidade que você tem de mobilizar pessoas, a infraestrutura, a dispositivos que façam com que a sua informação chegue até a pessoa que você quer atingir. Então, o poder sendo exercido no espaço geográfico está aqui. O exercício efetivo do poder seria, basicamente, o controle do fluxo de energia e informação no espaço. Por que no espaço? Porque você pode estar a milhões ou dezenas de milhões de quilômetros e você influenciar uma sociedade, um grupo de pessoas. Você pode ser
um grande autor, um grande influenciador do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista das ideias, dos modos de comportamento. Tudo isso é uma perspectiva de poder que se dá no espaço. Então, há uma relação intrínseca de como você consegue manipular o quê? A energia e informação no espaço. Certo? Se você consegue fazer isso, você está estabelecendo o que nós chamamos de geografia do poder, ou uma geografia política, por assim dizer. Aqui, de forma mais objetiva, vamos finalizar entendendo, como nós estamos estudando a geografia política, vamos entender como se dá as conexões desse poder, considerando as abordagens clássicas, né, da geografia. Então, aqui nós temos uma concepção mais objetiva. Aqui nós estamos fazendo referência a um poder visível, viu, pessoal? Esse gráfico que eu coloquei aqui, nós podemos tratá-lo como sendo os fundamentos para o estudo de uma geografia política do ponto de vista do poder do Estado. Então, vamos lá. Aqui nós temos a primeira perspectiva de poder, do espaço e poder. Seria a relação entre homem e natureza, a habilidade do homem de transformar a natureza, de desenvolver tecnologia para transformar a natureza, basicamente foi o fundamento ou dualismo que fundou a geografia. Então, desde o nascimento da geografia, houve um embate entre a vontade humana, certo? E as limitações impostas pelo meio físico, especificamente. Então, a geografia sempre se importou, né, em suas teorias iniciais, ou teorias fundadoras, nessa relação entre homem e natureza, considerando que o peso determinístico do meio colocava o cerne das controvérsias da própria geografia enquanto ciência. Por exemplo, Vidal de la Blache desenvolveu ideias, né, que ficou conhecida como ideias possibilistas, a escola possibilistas, que dizia que, basicamente, o homem e seu modos de vida no sentido de desenvolvimento de tecnologia, de superação das adversidades da natureza, conseguiria transformar o espaço geográfico e produzir a sua cultura, e essa cultura poderia ser mais evoluída do que outras. Então, aqui sempre o dualismo entre a relação entre homem e natureza ficou entre o peso determinístico, certo? Ou a geodeterminação da natureza, e muitas vezes um peso dado à questão da possibilidade de um homem desenvolver tecnologia capaz de superar essas adversidades. O fato é que chegamos aqui no século XXI em um ponto pacífico de que tanto o homem quanto a natureza estabelecem uma relação de influência e de determinações, e que para vencer essas determinações, essa influência, é necessário produzir uma tecnologia que consiga superar. Quando não, o homem terá que conviver com as determinações ambientais, seja um clima, seja desenvolvendo tecnologias para superar, basicamente, uma escassez de chuva, como é o caso de pessoas que vivem, civilizações que vivem em regiões desérticas, seja no Japão a questão dos fenômenos geotectônicos, né, que basicamente prejudica a economia com os abalos sísmicos, colocando em risco toda uma população. Tudo isso faz com que haja, de fato, o peso do determinismo. Tanto é que os temas voltados para risco ambiental, no sentido geral, ganham força nesses últimos anos, nessas últimas décadas. Então, temos aqui a geodeterminação e a política das relações humanas,
certo? Então, temos aqui a escola clássica, mesmo sendo a favor de uma geodeterminação, ele sempre questionou até que ponto o homem não conseguiria desenvolver, né, a capacidade de superar essas limitações. Temos aqui a questão do lugar e localização. Então, uma visão inicial dada pelo geopolítico Colin Flint é o seguinte: quando ele vai expor, na verdade, aqui os significados do que seria geografia, ele vai afirmar que a geografia é um estudo daquilo que torna os lugares únicos, certo? A geografia, ao estudar basicamente as relações, as conexões de fenômenos e como eles se comportavam em determinada região, a geografia estava analisando as particularidades de cada lugar, ou seja, como o lugar ou a localização lida através das conexões e relações, conseguiam transformar esse lugar em um lugar único, diferenciado dos demais. Então, aqui, basicamente, a geografia começa, os fundamentos de uma geografia política começam, de certa forma, entendendo a diferenciação dos lugares, certo? As conexões e interações entre esses lugares. Uma segunda visão, nessa perspectiva, consiste em afirmar, basicamente, que a geografia se preocupa com a organização espacial das atividades humanas, certo? Então, aí voltando a Vidal de la Blache, a geografia é a ciência dos lugares. Então, o geógrafo francês, ele vai dizer que a geografia é a ciência dos lugares. Então, sendo a geografia dos lugares, nós temos que entender o lugar enquanto uma área diferenciada. Então, temos aqui segundo o geopolítico Fritz, que dada essa observação, a geografia traz 3 conceitos cruciais, segundo ele. Segundo essa concepção de geografia como ciência dos lugares. Ele vai dizer o seguinte: o fato da geografia entender as conexões, ela vai se interessar nas localizações, ou na localização, que seria crucial. Primeiro, porque a localização diz respeito à função desse lugar no mundo. O local, ou lugar especificamente, diz respeito às instituições formais que organizam esse lugar. Então, quando falamos do lugar em si, nós estamos falando de um espaço que está sob uma influência cultural. Quando falamos em influência cultural, vemos vários conceitos que daí surgem como pertinentes. A ideia de identidade, a ideia de pertencimento, cultura, que só o lugar, a relação do homem com o lugar vai conseguir expressar. Então, a identidade que você tem com sua região, as características dessa região, vai trazer para você uma espécie que nós chamamos de processo de pertencimento, uma relação espiritual, uma relação cultural com o lugar, né? Seja do ponto de vista físico, da caracterização do meio ambiente que você mora, entendeu? Isso vai determinar o estilo de vida e, por sua vez, vai influenciar na questão cultural, sentido de pertencimento, especificamente de uma coletividade. Bom, temos aqui o que nós já estudamos aqui, sendo passivo agora de uma revisão, né, a questão da fronteira e dos limites. Aqui temos a fronteira como região de delimitação, uma vez que o seu lugar não é aberto a todos. Então você vai estabelecer uma relação de limites. O lugar, como sendo um lugar de pertencimento, automaticamente ele se torna uma fronteira, certo? Quando você diferencia um lugar de outro, e basicamente você vai ter que estabelecer limites.
Então, o lugar não foge à ideia política da delimitação. Tudo isso que nós vemos agora, toda essa perspectiva aqui, geral, nós podemos resumir aqui num território. Tudo isso aqui está dentro de um território, certo? Os limites, as fronteiras, os lugares, a relação entre homens, tudo isso está dentro de um território geral, que seria a manifestação geográfica do Estado-nação, ou desse poder estatal. O Estado, na verdade, está justamente para preservar toda essa relação. Entendeu? Proteger a sua cultura, proteger o lugar, suas fronteiras, os limites. Daí nós vemos o poder político estatal sendo importantíssimo para a reafirmação de uma cultura, de uma nação. Então, pessoal, a relação espaço e poder ela é muito ampla e podemos vê-la de diferentes formas. Na geografia e na geografia política, nesse campo disciplinar, é assim que muitos autores desenvolveram suas concepções de entendimento do que seria a relação espaço e poder. Ficamos por aqui. Forte abraço, estudo o material e até a próxima aula.